Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, verso 17 ao verso de número 22. 21 mais 22. Diz assim o texto bíblico: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os pobres? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os pobres, os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Até aí, queridos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos pelas adorações que foram dadas ao teu nome, pelos louvores que foram entoados a ele, Senhor, pelas orações que foram feitas. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade concedida a nós de estarmos aqui. Te agradecemos e te suplicamos, Senhor, pela tua infinita graça. Fale conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traga cada mente cativa a ela, e que no que nós precisarmos melhorar, Senhor, no que nós precisarmos mudar, que o Senhor aplique essas palavras em nosso coração, e que nós possamos, Senhor, vivê-las para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Tenho que usar óculos, pode sentar? Tenho que usar óculos, que o negócio está apertando aqui. Tá bom, obrigado. Queridos, estamos expondo a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e terminamos há alguns domingos os 3 parágrafos que resumem a situação crítica que acontecia na igreja, onde os coríntios, as mulheres da igreja estavam deixando de usar o véu, e o véu era uma questão cultural na cidade, mas ele mostrava que a mulher sem ele, ela estava exposta diante da sociedade. Era como se ela estivesse no meio da igreja com uma roupa íntima, sentada no culto público, orando e profetizando, se fosse hoje nos nossos dias. Então o apóstolo Paulo é notificado, é perguntado, é informado como resolver isso, se era lícito ou se não era. E ele expõe nos 3 primeiros parágrafos que não era lícito, trazendo hoje para os nossos dias: a modéstia deve acompanhar a mulher santa, né? A honra aos seus maridos, e os seus maridos também, porque sabemos que em Cristo nós somos um. O apóstolo Paulo termina o último parágrafo ensinando que um não pode ser independente do outro, mas que os dois são dependentes uns dos outros. Pronto, ele resolveu então o primeiro problema. Só que nesse capítulo tem 2 problemas, e o segundo problema é o que nós vamos iniciar hoje, que era o abuso, ou os abusos que os coríntios estavam praticando na hora ou no ato de servir ou de participar da ceia do Senhor. E o que acontecia? Desde o início da igreja, desde Atos 2, 40, 46, os irmãos já estavam acostumados a compartilhar os seus alimentos. É intrínseco que no capítulo 5, Ananias e Safira dão um mau exemplo de tentar iludir, tentar mentir para o apóstolo Pedro, e caem como mortos. Eles tinham o costume de compartilhar o seu alimento uns com os outros. Esse costume vem desde a igreja primitiva e vai se espalhando por todas as igrejas, tanto da Ásia Menor como até alguns momentos, né, até ela ser encerrada. E é intrínseco que nessa festa, essas refeições ágape, como era chamada, era uma festa que era feita antes da ceia do Senhor. Eles se uniam e cada um trazia o seu banquete, como nós fazemos no dia da ceia, só que depois da ceia. E intrigante que eles faziam a mesma coisa, chamada de refeição do ágape, ou refeição do amor, ágape traduzido por amor. Essa refeição era uma oportunidade de compartilhar aquilo que eles tinham, porque existia divergência, existiam pessoas com classes sociais diferentes na igreja. Os coríntios, por exemplo, existiam pessoas ricas na cidade, na igreja também, com
como existiam pessoas paupérrimas, pessoas pobres dentro da igreja, e os pobres poderiam ter a oportunidade de uma vez na semana comer algo com substância, comer algo realmente gostoso, porque as suas condições, por serem pobres, não davam a oportunidade para eles de comer do bom e do melhor, como os ricos comiam do bom e do melhor. Nessas festas, então, eles se reuniam, e aqueles que tinham mais traziam seus banquetes, traziam a sua ceia e compartilhavam com aqueles que não tinham nada. Imagine a alegria, a festa que era nessas reuniões. Só que existia um problema, que é o problema que nós vamos ver aqui. Os pobres começaram a ser rejeitados, os ricos ignoravam os pobres, e cada um começou a fazer aquilo que era ilícito, e o culto deles começou a desagradar. Então vamos ver o que acontecia a partir desse parágrafo, iniciando hoje. Como então nós temos um culto que agrada a Deus? Porque nós vamos ver um culto que faz mal aqui. O que é que tem dentro de um culto que faz mal? Que culto é esse que pode fazer mal aqueles que estão nele? Verso 17, nós vamos perceber que o verso 17 diz: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Quando ele diz nesse primeiro versículo, ele anuncia aquilo que ele vai falar. Quando ele diz, entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, ele começa a mostrar o que eu vou expor a partir desse momento. Não é um elogio. E se você lembrar do mesmo capítulo, do verso 2, e como é que ele começa então? Eu vos elogio por guardarem as tradições. Paulo, no início da mesma carta, começa com elogios à igreja, louvores a ela. Vocês guardam a tradição, as tradições, como eu as passei. As tradições eram a doutrina oral que ele tinha passado para aquela igreja, porque lembre-se que a Bíblia não tinha sido fechada ainda, e eles guardavam, é tanto que a ceia era uma dessas doutrinas, uma ordenança, e eles estavam guardando, só que estavam fazendo da forma errada. E Paulo agora chega nesse verso 17 e diz: entretanto, o que eu vou lhes dizer, não vos elogio. Nisto que vou lhes dizer não tem elogio. A conduta deles, no momento, nesse problema que Paulo vai resolver agora, não merecia nenhum tipo de elogio. Há momentos, como nós entendemos, que você vai ter a oportunidade de elogiar por um trabalho bem feito, por uma atitude correta, e outros, principalmente aqueles que são pais, vai entender também que existirá momentos que você não vai ter a oportunidade de elogiar um erro. Por quê? Porque senão você vai estar dando aval para que aquela criança, para aquela pessoa continue fazendo o mesmo, cometendo os mesmos erros. Um homem de Deus, a mulher de Deus, ela sabe o momento exato, quando está fazendo coisas boas, então elogio, muito bem, parabéns, foi muito bom. Quando está fazendo coisas erradas, não tem elogio, isso é ruim, reprova na cara. É assim que tem que ser. Intrigante que o apóstolo Paulo, ele refrontou, esteve de frente com o apóstolo Pedro, quando esse chegou e começou quando alguns chegaram de Jerusalém, e Pedro estava outrora com aqueles que eram incircuncisos. Quando chegou o grupo lá de Jerusalém, Pedro começou a se afastar e Paulo pegou lá. Paulo disse: não, isso não é comportamento. Ele disse: eu resisti, Pedro, na cara. No que é certo, é certo. No que é errado, é errado. Não pode passar as mãos pelos pés. Não podemos ignorar o que é certo. O que é certo nós temos que dar aval, temos que elogiar. E é muito bom. Você já parou a pensar? Quando você acerta, quando você comete algo bom e alguém chega: olha, parabéns, ficou muito bom, parabéns, que maravilha. Agora, entretanto, todavia, quando é algo ruim, temos que também desaprovar e dizer: não é assim, não está correto. E Paulo vai mostrar aqui um culto que faz mal, e ele começa dizendo: no culto de vocês não tem elogio. Imagine a situação, na hora que eles estavam celebrando a ceia, Paulo disse: eu não vou elogiar a forma que vocês estão celebrando a ceia. E ele vai dizer por quê nesse mesmo verso 17: pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Queridos, esse texto é um pouco problemático, porque traz então a ideia de que não é todo tipo de culto, não é todo tipo de reunião, não é todo tipo de aglomeração que Deus se agrada. Veja que nessa reunião, que era um culto público, eles estavam sendo reprovados. E é intrigante que o culto que eles estavam ali praticando não estava centrado em Deus. Logo, o apóstolo Paulo reprova, e ele diz: um culto que não está centrado em Deus faz mais mal do que bem. Um culto onde a pregação é deixada de lado
faz mais mal do que bem. Um culto onde as cerimônias, as celebrações não estão sendo realizadas corretamente faz mais mal do que bem. Um culto onde os louvores não são cristocêntricos, são para agradar a plateia, faz mais mal do que bem. Um culto onde não tem hegemonia de irmandade, os irmãos não têm unidade, faz mais mal do que bem. Um culto dessa qualidade, Paulo disse, essas reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem, deveriam estar louvando e adorando ao Senhor, vivendo para a glória dele, amando uns aos outros. Mas quando vocês se reúnem, a reunião de vocês, o culto de vocês não está agradando a Deus, porque está fazendo mais mal do que bem. Você consegue entender isso? Você vir para cá, você sair de casa, você se arrumar, você se organizar, chamar o Uber, vir para a igreja, pegar o seu carro, a sua moto, sair distante, vir para a igreja, chegar aqui e descobrir que o seu culto não está agradando a Deus, o seu culto não está fazendo tão bem quanto você pensou. E aqui Paulo disse, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Sabe quando você volta para casa depois de um culto, que você faz a vontade de Deus com alegria, quando você louva com o coração, quando você vive em harmonia, quando você volta para casa, como é que você volta? Alegre, satisfeito, cheio de Deus, para passar a semana toda batalhando. Sai, como diz um pastor pentecostal, pegando o diabo pelo chifre e arrastando a cara dele no chão, né? Forte, andando por aí, diz, pode vir aí, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Ou seja, você sai animado, corajoso, com força. Agora imagine esses coríntios, quando eles iam para o culto, era o culto de ceia, que o problema é os abusos na ceia do Senhor. Vamos então celebrar a ceia. Mas o que acontecia? Eles estavam, cada um comia sua ceia de um lado, os pobres continuavam ali com fome. Paulo disse, essas reuniões que vocês estão fazendo com a ideia de estar celebrando a ceia do Senhor, é uma reunião que faz mais mal que bem. Eles voltavam para casa pior do que eles estavam. Eles chegavam de um jeito na igreja e voltavam pior. Consegue entender cultos dessa forma, que as pessoas vão para a igreja e voltam pior para suas casas? É culto onde a palavra de Deus não é o centro do culto. É culto onde Deus não é o centro do culto. É culto onde as orações são para homens. É culto onde vocês vão ver que os louvores são para agradar plateia, agradar pessoas. Fazem mais mal do que bem, sabe por quê? É um engano. Volta para casa e não sentiu nada, volta para casa e continua como se nada tivesse acontecido. Sabe por que a pregação é tão importante no culto público? Porque através dela você pode consertar os erros da sua vida. Quando você anda, quando você vem para um culto, melhor dizendo, e nesse culto não tem pregação, tem duas besteirinhas, né? Como eu já ouvi. Vamos ouvir aqui 5 minutos de pregação, uma besteirinha aqui, enquanto, né, o irmão não canta. Tem mais louvor do que pregação, né? A pregação é deixada de lado. Sabe o que acontece? Os irmãos vêm, cantam, adoram, vai ser maravilhoso. Mas quando voltarem para casa não vão saber como agir na primeira circunstância, porque a Bíblia foi deixada de lado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que lâmpada para os nossos pés, ela é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. É ela que nos edifica. O próprio Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que ele faz isso? Através da sua palavra. Se um culto a palavra é deixada de lado, ele vai fazer mais mal do que bem. Aí você entende por que o Brasil está dessa forma. Você entende por que o meio religioso, o evangelicalismo está tão deplorável. Essa semana eu vi um suposto apóstolo que nem parece tem 2000 anos, vendendo semente, e o Ministério Público doido para pegá-lo. Sou glória. Esse sim é para aplaudir de pé, né? Que é um charlatão, um falso profeta, devia ser apedrejado. Uma pessoa dessa, quando as pessoas vão para um culto, né? Para uma reunião dessa, sabe o que elas estão fazendo? Mais mal do que bem. Voltam para casa da mesma forma, ou se brincar pior, porque não estão fazendo bem, estão fazendo mal, e voltam para casa piores, e continuam seu círculo vicioso de erro dentro de erro. Paulo disse, eu não vou elogiar vocês porque estão fazendo algo errado. Se o culto faz mais mal do que bem, se as reuniões fazem mais mal do que bem, não pode exercer, então não pode liberar uma aprovação, um elogio. Tem que ser reprovado. Ele disse, então vamos ver coisas que tem, já que ele não pode elogiar, vamos ver o que ele não pode elogiar. Verso de número 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Veja, parece que Paulo não precisou, sabe, irmão, quando você está estudando,
tem coisas que é muito difícil. Mas aqui o apóstolo Paulo já deixou o esboço pronto. Até ele inicia dizendo, em primeiro lugar. Só o Paulo está dizendo que é em primeiro lugar, então vamos começar por aqui, né? Ou seja, quando você vai pegar um texto desse, como é mais simples, para você esmiuçar, ele encaixa facilmente no raciocínio de uma pessoa que raciocina. Em primeiro lugar, ouça que quando vocês se reúnem, há divisões. Vê o que existia numa igreja que faz mais mal do que bem. O culto que faz mal é um culto onde existem divisões. E veja que Paulo dizia, eu ouço. Como é que ele ouviu isso? Ele ouviu por duas fontes, né? No capítulo 16 ele vai mostrar que alguns informaram, e os irmãos da casa de Chloe, né? Da irmã Chloe, foi lá e entregou o negócio todo para o apóstolo Paulo. Disse, olha, eles estão vivendo em divisões. E incrível que esse método que eles estavam praticando estava nítido na cidade de Corinto. Todo mundo sabia que existia divisão na igreja. No capítulo 5 todo mundo sabia que existia pecado na igreja e que eles não faziam nada, ao ponto que Paulo disse, eu não ouço esse tipo de pecado nem entre os ímpios, nem entre os pagãos. E vocês sabem e se orgulham disso. Não deveriam então estar tristes? Aquele seu ouço que quando vocês se reúnem, o vosso culto público, irmãos, sabe o que traz você para o culto? Qual é a intenção? O que você espera quando chegar no culto público? Você espera chegar aqui e ter unidade. Você espera chegar aqui e ser bem recebido. Você espera chegar aqui e louvar a Deus com hinos santos para o Senhor. Você espera chegar e ouvir a palavra do Senhor, a exposição bíblica, e ela confrontar o seu coração. Agora imagine, você chegar numa igreja e ninguém te dá a paz. Você chegar numa igreja e a pessoa olhar para você de baixo para cima. Você chegar numa igreja e ninguém te cumprimentar. Chegar numa igreja é como se tivesse chegado ninguém na igreja. E pior, os grupos estavam bem formados. Nós vimos que eles se dividiam por tudo. Eles se dividiam por pastores. Eles se dividiam pela diferença se podia ou se não podia comer carne. Eles se dividiam na questão do pecado, se podia ou se não podia pecar, basicamente. Ou seja, era um povo que vivia dividido. Aqui eles estavam divididos mais uma vez onde? Na ceia. É o oposto do que Cristo fez. Porque o que Cristo fez? Quando Ele morreu, a celebração da ceia aponta para a unidade. Nós fomos perdoados. Não foi só eu, Estrela. Foi nós fomos perdoados. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua igreja. Ele comprou a igreja. A igreja é composta por todos os santos que Ele comprou em todos os lugares do mundo. Quando chega na igreja, isso tem que ser uma representatividade. E os irmãos chegavam na igreja e encontravam unidade? Não. Encontrava panelinha, encontrava divisão. Uma igreja que está composta por panelinhas, por divisões, faz mais mal do que bem. As pessoas entram, mas elas não ficam, porque o grupo está fechado. As pessoas entram, mas elas podem ser bem tratadas, mas quando elas vão continuar, elas sabem que ela não encaixa em tal grupo, porque o grupo está fechado. Existia panelinhas dos ricos, panelinha dos pobres, panelinha dos que gostam de Paulo, panelinha dos que gostam de Apolo, panelinha dos que gostam de Pedro, panelinha daqueles, sabe, eram tão bem divididos que um não aceitava o outro. Enquanto que o apóstolo Paulo chegou lá e a pregação dele, em Cristo somos um, em Cristo não há mais escravo, em Cristo não há mais livre, em Cristo não há homem, não há mulher, somos um na pessoa de Cristo. Ele morreu para dar a vida pela igreja e nós somos um nela. Somos parte, somos membros desse corpo de Cristo. E Paulo disse, há divisões entre vocês, e detalhe, até em partes eu creio. Por que em partes? É intrínseco, porque você já contou uma notícia. Já viu, por exemplo, aquele microfone sem fio? Microfone sem fio é uma expressão de uma informação que às vezes, tipo assim, eu vou falar a palavra oração, aí chamo, junto todo mundo, faço um círculo, digo para o primeiro, oração. Aí o segundo vai dizer para o outro, oração. E vamos ver se ao final desse círculo vai chegar a mesma palavra, oração. Isso é microfone sem fio. Às vezes tem um exagero de quem informa. Paulo disse, veja, em partes eu creio. Por que em partes? Porque ele entendia que poderia ter exageros. Poderia a pessoa que foi levar a informação não gostar de alguém e dizer, Paulo, eles estão tão divididos que tu não tem ideia. Paulo disse, em parte eu creio, tem fundo de verdade aí. É tão verdade que ele já tinha falado desse assunto no capítulo 1, das divisões que ocorriam ali. Então agora ele chega e diz, em parte eu creio, porque tinha um fundo de verdade ali. No verso de número 19, então, continuando o argumento dele, ele diz, pois é necessário
que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E esse necessário aqui é algo intrínseco, porque o necessário aqui é algo que se faz esperar, é algo tipo, eu entendo, é normal que isso aconteça, é de se esperar que isso aconteça. Numa igreja onde existem divisões por causa de líderes, numa igreja onde as pessoas têm divisões porque um come carne e o outro não come, numa igreja onde as pessoas não se amam ou não vivem essa unidade, onde os ricos desprezam os pobres e os pobres desprezam os ricos, é natural que isso aconteça. É de se esperar que haja divergência por causa do pecado, por causa da nossa natureza inclinada ao mal, essas paixões corruptas. É de se esperar que haja entre as pessoas divergências, intrigas. E aí você para num trabalho, cada um dá uma opinião e há divergências ali. Aqui Paulo disse, é necessário que haja, é de se esperar que haja essas divergências. E ele vai dizer, tem um objetivo quando há essas divergências. E o objetivo ele mesmo diz no verso 19, para que sejam conhecidos. E esse verbo conhecido é intrínseco, é para que se revele, para que se mostre, para que apareça, para que as pessoas vejam o que? Quais dentre vocês são aprovados. E esse verbo aprovado é incrível, porque é intrínseco que quando em Atenas, na cidade de Atenas, eles não tinham um sistema bancário como nós temos hoje. E as moedas eram feitas geralmente de metais que eram derretidos e feitos. Existiam pessoas ali que cortavam aquelas moedas e davam polimento nelas. Só que existiam essas mesmas pessoas que cortavam e davam polimento, já algumas vezes cortavam demais. E sobrava muito ferro e elas derretiam e faziam para si. Mas existia um povo, ou um grupo, ou alguma espécie de artesão, vamos dizer assim, que eles não faziam isso. Que você poderia levar o seu conjunto de ferro, vamos dizer assim, ou de ouro para ele, ele ia derreter tudo, ia polir tudo, ia te entregar completo. Esses eram chamados de aprovados. A expressão de Paulo é, vai ter um honesto, um aprovado, alguém que Deus vai levantar aí no meio de você, vai ser conhecido, que não gosta de divergência, que não gosta de forma nenhuma de intriga, que não gosta de disse-me-disse, que não gosta de fofoca, que não gosta de intriga, que não gosta de briga, que não gosta de estar arrumando confusão. É um aprovado. E o termo aprovado é genérico, serve para homem e para mulher. Alguém que foi aprovado por Deus. É alguém que verdadeiramente entende que ele é amigo de Deus, chamado para servir a Deus, e ele não pode estar no meio de intrigas, não pode estar no meio de fofocas. Ele não pode viver uma vida que não agrade a Deus. Ela entende que a vida que agrada a Deus é uma vida de unidade. E eles querem estar unidos com Cristo e com a sua noiva. Tem alguém que faz parte dela. Eles não arrumadinho de briga, nem de contenda, nem de fofoca. Eles vivem para a glória de Deus, eles são aprovados. É intrínseco que isso é muito relevante para os nossos dias. Porque você vai ver pastores que gostam de viver em meio de brigas, vai ver bispos, apóstolos, pessoas, irmãos que gostam de viver em meio a intrigas. Se não tiver uma briga na semana, aquela semana foi ruim. E Paulo disse, quando há essas divergências, Deus é tão especialista que ele pega essas situações, né? Ele pega essa situação de divergência e transforma em algo bom. Qual é o algo bom? Mostrar os aprovados. Sabe, você quer ser conhecido como quem? Como alguém que vive no meio de brigas, de contendas, ou aquele que é conhecido por aprovação de Deus? Aquele que Deus, eu vou mostrar para todo mundo que tipo de homem e de mulher ela é. Um aprovado pelo Senhor. Alguém que anda e não vê, e anda se esquivando do mal, que fica como o próprio Jó, andando e deixando o mal por lado, andando e se desviando dos maus caminhos, das más condutas, das más conversações, andando e servindo ao Senhor. São aprovados. Tem alguém aprovado aqui? Ou alguém que quer ser aprovado? Isso é bom, porque se eu não sou, se isso me confronta, eu digo, Senhor, eu estou sendo um pouco desaprovado. Como eu ouvi essa semana, estou sendo desabençoado, né? Mas me aprova, muda a minha conduta, muda o meu coração, muda o meu caráter, para que eu possa deixar essas coisas de lado e me esquivar dela, para que eu possa ser conhecido por um aprovado. E intrínseco que o contexto é da igreja. Onde é que eles seriam conhecidos? Dentro da igreja. Porque qual era a conduta que estava acontecendo? A atitude que estava acontecendo? Eles estavam divididos.
E o apóstolo Paulo disse: eu em parte creio, entendo que quando há divisões, quando há divergências, é necessário, é de se esperar. E mesmo assim Deus pega esse algo ruim e transforma em algo bom, que é mostrar os seus aprovados, mostrar os seus eleitos, mostrar os seus santos, mostrar aqueles que não se corrompem, mostrar aqueles que não se vendem, aqueles que não se dobram, que vivem para a glória de Deus no meio da igreja e fora dela. Isso é intrínseco de se falar. Verso de número 20, nós vamos ver outro problema que estava acontecendo no culto, e é um problema gravíssimo, que é o fato, o efeito de eles não cuidarem uns dos outros. Eles estavam tão acostumados com o seu egoísmo que não ligavam mais, não estavam mais sensíveis às necessidades alheias, às necessidades uns dos outros. Vamos ver o verso 20. Quando vocês se reúnem, expressão reunir, culto, não é para comer a ceia do Senhor. Eles entendiam que a festa do ágape, a refeição do ágape, as pessoas se chamam de várias formas, né? Festa do amor, festa do ágape, refeição do ágape, tudo tinha a ver com a refeição antes da ceia. Porque quando eles se uniam, né, e chegava, a expectativa dos pobres era poder comer uma comida nova. Sabe quando você espera as molequinhas trazer a comida no domingo, né? Aí vem um negócio ali, o cara: opa, senhor, tô cansado de comer aquele arroz e feijão, vai vir aí um negócio, né? Sabe quando você espera a sobremesa, né? As irmãs fazem a sobremesa, né? Já tomou a sopa da Diaconia de Souza? Meu amigo, respeite, né? Ou seja, sabe quando você tem uma expectativa de comer? Imagine você com fome. Imagine você que não se alimentou bem durante a semana, suas condições só deu para comprar uma bolsa de pão, e aí você chegou, compartilhou o seu pão com seus familiares, mas vai ter uma festa na igreja, festa do amor, festa do ágape, vai ter uma refeição entre irmãos ali, porque intrínseco é entre irmãos. E essa refeição eu vou poder, vamos dizer assim, tirar a barriga da miséria, né? Eu vou poder comer e vou sair dali satisfeito, e vai ser uma maravilha. Aí chega na igreja, o que acontece? Eles olham e se reúnem para fazer isso. Tem um passo a passo aqui, né? Eles se reúnem, e Paulo disse: quando vocês se reúnem, a expectativa é grande na reunião. Vamos comer, depois celebraremos a ceia. Tem coisa melhor? A gente faz o contrário, né? Celebra a ceia, depois come. É uma bênção. Quando eles estavam reunidos para a ceia, pensavam que estavam celebrando da forma certa. Paulo disse: quando vocês se reúnem, a expressão é quando vocês se aproximam e vão celebrar a ceia, vocês pensam: eu vou celebrar a ceia, vai ser uma bênção e tudo mais, vamos comer e tudo bem. Eles não é para celebrar a ceia do Senhor. Sabe, parece que Paulo jogou um balde de água fria neles. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Isso trazia a informação dos coríntios que eles estavam se enganando a si mesmos. Eles: não, mas eu estou indo para a igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou pregar. Mas como é a atitude dentro? Como é que eu me comporto no culto? Como é que dentro do culto eu vou mostrar que eu vim realmente adorar a Deus? Vocês podem até pensar que estão indo, mas na prática não estavam. Por quê? Ele vai dizer agora, no verso 21: porque cada um come sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Existia, sabe o que? Um egoísmo, uma auto-idolatria. Eles vão fazer o nosso churrasco aqui e só vai quem for do time do Flamengo, vamos dizer assim, né? Ainda bem eu estou nesse. Vamos fazer aqui um churras e vai ser uma benção, mas quem torce pro Palmeiras, né, não vai. Imagina aí, você chega na igreja e diz: cadê os flamenguistas? Vem pra cá. Aí tem os palmeirenses ali, né, na porta. E fica pra lá, de lado assim, não vamos, né, chamar os palmeirenses. Vai o Flamengo. Ah, o palmeirense tá ali. Foi o que eu fiz, velho. Quero comer a ceia. Tá esperando ali, ansioso para comer, para esperar aquela comida boa. Quando vocês se reúnem, sabe por que vocês não estão celebrando a ceia? Porque vocês não esperam uns pelos outros. Vocês, quando as pessoas chegam, vocês comem logo. Sabe aquele ato das pessoas egoístas que dizem: come logo antes que ela chegue. Come logo antes que ele chegue. Come logo, vai, come logo. Já viu aquelas pessoas que empurram na garganta da criança para a outra criança não ver o que a outra criança está comendo? Come logo. Não esperam pelos outros, não querem. Porque a ceia, antes da ceia, a celebração da festa do ágape era uma oportunidade dos pobres comerem. E os ricos, com a sua idolatria, com o seu orgulho, deixavam os pobres de lado e não se sensibilizavam com eles de forma nenhuma.
Sabe, eu não sei vocês, mas me lembro de várias vezes que a gente já passou dificuldade na vida, né? E me lembro que uma certa feita, eu era basicamente do tamanho de Benjamin, e minha mãe disse que eu vi uma pedra, um cheixo. E o cheixo é bonitinho, né? Tem uns que são maiores, que parecem um pedaço de pão. E eu com fome, Bahia, a gente estava morando na Bahia, onde Zama nasceu, e passava uma escassez de alimento muito grande. Meu pai desempregado, minha mãe grávida, ou seja, estava muito difícil. E eu estava com fome, só estava acostumado a comer ali um copo com café e farinha, quem nunca, né? E aí eu olhei para aquele cheixo sentado ali na porta de casa, e mãe disse que eu olhei para ela e disse: mãe, se eu pedir a Deus para transformar essa pedra num pedaço de pão para me comer, que eu estou com fome, sabe o que ele faz? A inocência de uma criança com fome. E eu disse, e mãe olhou e disse: faz, meu filho, saiu chorando. Ou seja, imagine você chegar num local onde você vai saciar a sua fome, e os seus irmãos em Cristo, que vão trazer aquele alimento, que vai compartilhar com você, vai ser uma bênção, começam a comer sozinho. E você tem a expectativa de chegar lá, e quando você chega, se eu vou comer alguma coisa, vou dar alguma coisa para os meus filhos, mas quando chega lá, alguém comeu e não te esperou, te ignorou, deixou você de lado, não se preocupou se você tinha, se você não tinha. Pode ser isso que está acontecendo. É uma descaracterização da ceia, é uma desconfiguração da ceia, porque quando Cristo morreu, Ele morreu para trazer salvação àqueles que creem, e todos aqueles que são salvos por Cristo, todos aqueles que o Pai os deu a Cristo, nenhum deles se perdem, e esses vão estar sendo atraídos pelo Senhor, e é esses que são a igreja do Senhor, são um em Cristo. Então logo, o próprio Cristo é o símbolo máximo da ceia. O que eles faziam? Se separavam, tipo, imagina, tem dois andares aqui, vamos comer lá em cima, os ricos e os pobres comem aqui embaixo. Aí o pobre, irmão, vai compartilhar. Você já compartilhou nada com nada? Imagina você compartilhar nada com nada. Agora imagine você pegar um banquete e compartilhar com quem não tem nada. Isso é muito relevante para os nossos dias, principalmente nesse princípio de pandemia. Porque nós temos a oportunidade de ajudar uns aos outros, os nossos irmãos em Cristo, seja no Brasil, seja fora. Que nós temos que colocar em prática. Se você tem algum parente, alguma pessoa que na sua família necessita, é sua obrigação de ajudá-lo. Na igreja do Senhor, principalmente. Se na nossa igreja tiver algum membro da nossa igreja, algum cristão na nossa igreja que esteja passando dificuldade, e nós sabemos, ignoramos, as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Mas se nós suprimos, como eu vi essa semana o pastor Renato Vargas, ele disse: fizemos um compromisso com Deus e com a nossa igreja, que nenhum dos nossos irmãos vão passar necessidade, e se uniram e levavam, sabe aquela ceia do amor, a cesta básica do amor. Pronto, hoje eu falei com uma das pessoas que nós já ajudamos, né, que já saímos de porta em porta pedindo alimentos para poder ajudar um irmão. Isso é culto que faz mais bem do que mal, e não o oposto disso. Se a nossa religiosidade, se o nosso cristianismo não ultrapassar as barreiras das nossas palavras, ele é vão. O apóstolo Paulo disse: quando vocês se reúnem, vocês vão para a igreja dizer: vamos celebrar a ceia, porque depois que eles se uniam para comer, existiam divisões, os ricos ousavam ainda dizer. Imagina, né? Eu chegar aqui com uma pança gigante, depois de ter comido um cavalo, os pobres ali com fome. Vamos, irmãos, vamos celebrar a ceia. Disso não é uma cara de pau. Agora isso era corriqueiro na igreja. Toda festa do amor, toda refeição do ágape, eles faziam a mesma coisa. Como começou, ninguém sabe ao certo, mas o que interessa é que se espalhou, e as refeições eram assim. Eles se dividiam entre ricos e pobres, e os pobres ficavam com fome e os ricos comiam. E depois que terminavam, dizia: vamos celebrar a ceia. Paulo disse: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar o outro. Nós temos que esperar uns aos outros. Sabe como é que se aplica isso? Quando você observa um irmão teu não está na igreja, o que você faz? O pastor nem ligou para ele, o pastor nem ligou para ela. Às vezes eu não consigo observar, às vezes eu tenho tanto compromisso, a liderança tem tanto compromisso com a igreja, que esquece às vezes as pessoas que veio e as pessoas que não veio. Mas se você é amigo de um, amigo de outra, e você percebe que o seu irmão não veio, o que você faz? Rapaz, meu irmão não veio, eu vou ligar para ele, eu vou esperar por ele, eu vou chamar ele, eu vou trazer ele. Por quê? Porque eu não posso me servir do banquete celestial sozinho. Eu preciso esperar uns pelos outros, trazer meu irmão para casa. Às vezes você vê coisas que eu não vejo.
A gente tem uma visão daqui estética, mas o nosso foco está no texto bíblico. Às vezes a gente está aqui e tem que colocar uma música, está aqui na frente, não sei o que, não dá para ver quem está atrás. Mas se você notou, rapaz, fulano tal faz uns 2 dias que não vem na igreja, faz um mês que não aparece, o que você faz? Não é teu irmão? Vai até ele, vai esperar por mim. Se você viu, vai lá. Eu tive um pastor que ele dizia: quando Deus te mostra alguma coisa, Ele quer que você faça. Eu acho isso intrigante, porque às vezes Deus mostra uma coisa para você e você vem me dizer para que eu faça. Não, se Deus mostrou para você, faça. Coloque a mão no arado. Ele disse assim, veja a continuidade. Assim, enquanto o outro se embriaga. Veja a extensão do problema. A extensão, irmão, para que você já foi numa festa, claro, né? Já viu o tempo que leva para uma pessoa se embriagar? Dependendo da pessoa, leva um tempo. Dependendo daquele que não tem costume de beber, leva 2 segundos. Mas dependendo da pessoa que já está acostumada, leva um tempo. Os coríntios estavam acostumados a comer e beber fartamente. Quando chegavam na ceia, vamos celebrar a ceia, mas antes tem a festa do amor. Os ricos ficavam junto com o seu grupinho, comendo. E a extensão era tão grande que eles se embriagavam. Olha a podridão que eles estavam dentro da igreja. Eles chegavam ao ponto de se embriagar enquanto o outro estava com fome. Eu me lembro de uma aula que eu dei sobre a ceia no discipulado há uns 10 anos atrás. E eu lembro que um dos argumentos da ceia era tipo o vinho. Um dos motivos de Jesus ter escolhido o vinho, que em vários locais do Oriente Médio o vinho substituía vegetais e carnes. Pessoas que não tinham vegetais, não tinham carnes, tomavam vinho, e esse vinho supria as suas necessidades naquele momento. Aqui o apóstolo Paulo disse: veja, assim, enquanto uns ficam com fome. E aí, irmão, quem já sentiu fome sabe do que eu estou falando. Quem nunca, graças a Deus, você não precisa passar por isso. Mas eu já senti fome na pele. Minha família já sentiu fome na pele várias vezes. Você sabe que é chegar na casa de um amigo, de um parente, e o parente saber que você está com fome, ele te ignorar. Ou outro olhar, você está comendo, ou você chega na casa de um parente, o parente está comendo e não se quer dar o trabalho de te oferecer, porque sabe que você está com fome. Já passei por tudo isso. Sabe o que é catar? Eu catei cebola, irmão. Lá em Petrolina tinha uma grande, esqueci, uma espécie de fábrica, né? Mas não era fábrica de cebola. Era um local onde as cebolas eram selecionadas. E a primeira casca, às vezes, está podre. Primeira casca. Mas é só a primeira camada, está podre. Só é você pegar, cortar, a segunda vai estar boa. Mas como é para exportação, Petrolina é uma cidade que exporta muito uva, alimentos, essas coisas. O que acontece? A cebola, quando eles tiravam e a casca estava ruim, a primeira casca estava ruim, eles jogavam na frente. Tinha uma mesa, aquelas mesas que correm, né? Jogavam um saco lá e iam selecionando as melhores. E as ruins, ou que estava manchada, jogavam na frente. Pronto. Eu morava uma rua depois. Quando todo mundo saía, eu ia lá com um saco pegar aquelas cebolas para comer. Sabe como era a nossa carne? Comia com arroz. A gente juntava, cortava, tirava a primeira casca, a cebola estava ótima. Essa é uma dica, né, irmão? Tirava assim, a primeira casca, a cebola estava ótima, cortava, adorava com manteiga e comia com arroz. Arroz com cebola dourada era nosso alimento por muito tempo. E eu chegava na casa de muitos tios, parentes, e a gente sabia que tinha comida, mas ele sabia que a gente estava necessitado, mas não abençoava. Não, muitas vezes sim, outras vezes não. Sabe que você é excluído pelos parentes porque você não tem dinheiro para contribuir? Todo mundo vai comer um pastel. Quantas vezes na igreja a gente já saía do culto e tinha aquele grupinho do grupo de louvor, que não era só do grupo de louvor, tinha vários, mas o que eu me lembro era do grupo de louvor, que se unia: vamos comer um pastel. Todo mundo tinha carro, menos eu e minhas irmãs. Então nós não íamos, nós não éramos convidados. E aí todo mundo se divertia e nós não. É um exemplo. Aqui Paulo diz: quando você se reúne, você não espera uns pelos outros a quem esteja com fome, dentro da igreja, no mesmo ambiente. Imagina, está todo mundo aqui no mesmo ambiente, eu estou comendo, você está aí com fome e eu não te dou. Depois eu vou ter a ousadia de dizer: vamos celebrar a ceia? É muita hipocrisia. Paulo diz: assim, enquanto uns ficam com fome, o outro chega ao outro extremo. Fome de um lado, embriaguez do outro. O outro bebia tanto, se encharcava tanto de bebida que ficava bêbado. Depois disso celebrava a ceia. É por isso que acabou, né? Percebeu? Por isso que a festa do ágape acabou.
finalizada no meio da história da igreja. Acabou. Uns ficavam com fome e outros se embriagavam, enchiam a sua barriga de vinho e ficavam bêbados, dando mau testemunho na frente das pessoas. E veja, da mesma forma, essa embriaguez era o oposto daqueles que tinham fome. Porque uns tinham fome e outros se embriagavam. E tanto a gula é um pecado, como a embriaguez também é. E nenhum dos dois são frutos do Espírito. Pelo contrário, são frutos da carne. O excesso, em comer em excesso e o beber em excesso. Paulo chega no verso 22 para finalizar, fazendo algumas perguntas para aqueles irmãos que depois disso vão celebrar a ceia. Isso é praticamente um parágrafo introdutório para ele chegar no contexto da ceia. E ele vai mostrar aqui no verso de número 22: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Veja o desprezo deles agora aumentando ao corpo de Cristo. Paulo disse: vocês não têm casa não? Eu vi um comentarista dizendo, não é que ele esteja dizendo que em casa você pode se embriagar. Não é, o apóstolo também não está dizendo que em casa você pode ser guloso e comer fartamente com algum glutão. Não. Ele está dizendo que se sua ânsia é comer, por que você não come em casa? Mas na igreja, no culto público, na festa do ágape, era para compartilhar o alvo. O alvo ali era compartilhar, era viver o cristianismo na prática. O alvo ali não era pegar e se embriagar ou comer fartamente, mas o alvo era compartilhar. Os ricos compartilhavam com os pobres. Não, agora imagine, se o alvo era compartilhar e eles pegavam os seus alimentos e comiam na igreja, Paulo, você não tem casa não? Se essa ânsia para comer é tão grande, coma em casa. Sacia a sua vontade em casa, mas quando chegar na igreja, não esqueça que a igreja não é para você chegar lá e ficar cheio, né, de alimentos físicos. Na igreja é o lugar de você chegar e estar cheio do Espírito Santo, cheio do amor uns pelos outros, cheio de comunhão uns pelos outros, e não olhar a situação do outro e ignorar. Ele mostra que no culto que faz mais mal do que bem, tem desprezo à igreja de Deus. Eles, ou vocês desprezam a igreja de Deus, porque veja a atitude deles eram basicamente para com eles. Eles pensavam, eu sou rico, vou comer aqui como Deus passa, vou comer aqui e os pobres se viram para lá. Isso daí, ele esquecia que aqueles pobres, ainda que sejam pobres, antes de serem pobres, tinham uma nomenclatura especial. Pergunta para mim qual? Eles eram irmãos em Cristo. Eles eram um em Cristo. Ah, mas eu sou pobre, mas eu sou teu irmão. Mas eu sou pobre aqui hoje, mas eu vou morar no mesmo céu que você. Mas eu não tenho uma limusine e você tem, não tem problema. Onde nós estivermos vai ter carruagens e cavaleiros de fogo ali. Ah, mas eu não tenho alimento, agora não tem problema. Onde você vai, não vai ter mais necessidade de comer. Ou nós estaremos com o Senhor para sempre nos alimentando dele. Eles esqueciam o princípio básico. Eram irmãos. E esse é o princípio que geralmente as pessoas esquecem quando o egoísmo bate a porta. Esquecem que tem irmãos. Aqui o contexto de irmãos em Cristo. Esquece dos seus irmãos, dos seus parentes no cristianismo, no evangelho. E eles, vocês estão com isso, não estão só machucando eles, estão desprezando a igreja de Cristo, estão desprezando o Senhor Jesus, estão desprezando o evangelho do nosso Senhor. Por quê? Porque é uma afronta a um homem, uma mulher que dizem ser crente, ter uma atitude dessa para com outro irmão ao qual Cristo deu a sua própria vida. Não esqueça que essa pessoa que está do seu lado, Jesus morreu por ela. Antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, lembre-se, Cristo entregou a sua vida para salvar essa pessoa. Antes de você abrir a boca para condenar uma pessoa, o seu irmão em Cristo, lembre-se, Jesus morreu para trazer salvação para ele e para ela. Tem alguém salvo aqui ainda? Então eu preciso entender que eu preciso cuidar. O desprezo não pode estar participando dentro do corpo de Cristo e dentro da igreja do Senhor. Eles desprezavam a igreja com aquela atitude, pensando que não estavam fazendo isso, e humilhavam. Irmãos, esse verbo humilhar aqui é muito complicado, porque a gente espera a humilhação dos de fora. Sim, não é verdade? Você espera que seus irmãos, seus parentes em casa, na família, te humilhem? Não. Você espera que o seu patrão, né, às vezes, você não faz o que ele quer, grita com você. Você espera que um ímpio vá gritar com você, ou aconteça alguma coisa, alguém te humilhe.
Mas quando você é humilhado por um irmão em Cristo, isso é pesado. Mas eu me lembro de uma vez que eu ganhei uma pulseira da minha mãe, um fio de ouro. Minha mãe me deu um fio de ouro e eu estava na Assembleia de Deus na época, de Abreu Lima. E eu sempre fui obreiro desde novo. E quando eu cheguei na hora da oferta, eu subi no púlpito para recolher a oferta do ministério, né? Que era bem alta, era dessa altura aqui. E quando eu subi, eu estendi a salva e o fio de ouro apareceu. É um fiozinho besta, sabe, com um fiozinho de ouro, coisa simples. Apareceu. Me lembro que o meu pastor na época pegou no meu braço: você está imitando o mundo. Rapaz, irmão, na frente de todo mundo, você imagina, mais de 500 pessoas numa igreja. Nosso diácono Erivaldo faz esse trabalho santo, vem com a salva, aí eu vejo um fiozinho ali, eu pego: você está imitando o mundo. Na frente de todo mundo. Rapaz, eu desmoronei. Geralmente um negócio desse não ia dar muito certo comigo. O que aconteceu? Eu olhei para ele, a primeira coisa que eu fiz foi puxar a mão dele. Isso no púlpito, no culto público, na frente de todo mundo. Foi uma atitude errada por parte dele. Se ele tinha algum problema com aquele fio de conta, me chamasse. Aquele fio de conta não, aquela pulseira de ouro, me chamava depois. Dizia: rapaz, você está imitando o mundo, né? Era só um simples, tão insignificante, que o paletó cobria. Mas a religiosidade dele é tão grande que quis me expor diante de toda a igreja e fez isso. Na hora, a minha única atitude foi: eu não falei nada, eu só puxei a minha mão, continuei e fui embora. Tirei, fui até o último obreiro, recolhi a oferta e fui embora. Me senti tão humilhado, irmão, nesse dia, tão envergonhado na frente dos meus irmãos em Cristo. Sabe quando um líder não tem a capacidade de responder a você, mas vai lá e expõe o seu pecado diante das pessoas? Quantas vezes eu já não ouvi pecados de outras pessoas no púlpito? Pessoas que confiavam nos seus líderes e o líder foi lá e expôs na frente de todo mundo. Eu já fui em reunião de obreiro que as pessoas diziam nome e o que aconteceu. Fulano de tal adulterou, diácono fulano de tal caiu com a vizinha. Era nome por nome para tudo quanto era obreiro. Isso é ridículo, é humilhar, a exposição. Você pode processar uma pessoa por isso, você pode contar o fato, mas expor a pessoa de forma nenhuma. O apóstolo Paulo disse: será que com essa atitude vocês não têm casa para comer? Não pode fazer a sua comida em casa, pode matar a sua fome em casa e trazer o alimento para compartilhar com os irmãos? Ou vocês desprezam a igreja de Deus? Eles estavam desprezando a igreja e humilhando os pobres. A humilhação dói, irmão. Quem já foi humilhado sabe, a humilhação dói. Aí a pergunta que pode Paulo responder: e agora? O que eu vou dizer? O que vocês esperam? Qual é a atitude que um líder tem que oferecer para a sua igreja agora? Vai elogiar? Vai aplaudir? Presta atenção em mim. Vai aplaudir e dizer: parabéns, vocês estão muito bem na ceia, vocês estão se alimentando bem, os ricos estão, vocês estão pobres estão se alimentando bem? Não, parabéns, tá show. Mas o que eu vou dizer? O que vocês esperam de um líder? Há líderes que aplaudem o erro, que vê. Eu conheço líderes que aplaudem o erro das suas ovelhas, líderes que aplaudem o erro dos seus obreiros e estão quietos e omissos. São líderes omissos, líderes homens de Deus. Não vai aplaudir o erro, vai chegar e dizer: o que quer que eu diga? Quer que eu aplauda? Não vou aplaudir teu erro, meu irmão. Uma certa vez vi um pastor dizendo: um dos trabalhos do pastor é não deixar as ovelhas pecar em paz. Não vou deixar. Você vai ficar com raiva? Parabéns para você, mas eu não vou dizer: tá bom, estou te aplaudindo porque você está fazendo algo errado. De forma nenhuma. Homens e mulheres de Deus corrigem quando tem que corrigir, elogiam quando tem que elogiar. Isso é equilíbrio cristão, isso é viver o evangelho na prática, em casa, na igreja. Tem alguém que ainda entende isso aqui hoje para adorar o Senhor? Que direi? O que vocês esperam de Paulo ainda? Que Paulo chegasse e dissesse: eu vou voltar como no verso 2, vou te elogiar. Eu os elogiarei por isso. Aqui o que direi, eu os elogiarei por isso, é como se é um excesso, né? Eu vou elogiar vocês por isso. Vocês estão cometendo erros e estão querendo elogio do líder? Da mesma forma, o líder está cometendo o erro e quer elogios da igreja. Paulo conclui dizendo: certamente que não. É dois opostos: certamente que não. É tipo: claro que não. Tá doido? Você acha que eu vou arriscar minha comunhão com Deus para elogiar o erro?
Você acha que eu vou deixar de servir ao Senhor para agradar homens? O apóstolo Paulo já tinha dito em outra carta, ele disse, se eu me preocupar em agradar homens, não sou servo de Deus. Nesse contexto, é o contexto de o que é certo e o que é errado. Nós vamos viver para a glória de Deus, vamos querer agradar as pessoas. De uma forma ou de outra você vai desagradar, então agrade ao Senhor, então viva para Ele. As pessoas não gostarem, é problema das pessoas. Nós temos um compromisso, e esse compromisso foi firmado na cruz do Calvário e nos salvou, e o nosso compromisso maior é com Cristo. Por isso, no ato da celebração da ceia, queridos, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Fiquem em pé, queridos, nós vamos terminar. Ele conclui então dizendo que certamente que não. Cultos que fazem mais mal do que bem, existe desprezo, humilhação, divisão, descaracterização da ceia do Senhor. São cultos que fazem mais mal do que bem. Os irmãos vão voltar para casa, e quando voltar para casa voltam pior. Aí você entende porque tanta igreja que fecha, tanta igreja que a pessoa, você vai ver os escândalos, é crente. Quantas vezes você não conheceu uma pessoa dizer, me devendo, é um crente veaco, todo crente, todo pastor, ladrão, aquele bolacha de Satanás, né? Papagaio do inferno. Todo pastor é ladrão, todo crente não presta, detesta o crente, não sei o que lá, sabe, fica enchendo linguiça, falando abobrinha. Por quê? Porque teve alguém que deu mau testemunho. Vi a revista Isto É, zombando da fé dos cristãos. Vi outras revistas zombando quando nós falamos que a mulher tem que se casar virgem, e o homem também, que não é só a mulher não, sabe, zombando a nossa fé, humilhando, escarnecendo. Se esperam isso deles, mas de outros irmãos, não. De outros irmãos nós esperamos comunhão, correção de erro, elogio no certo. Cultos que fazem mais bem do que mal, e não o oposto, nem mais mal do que bem. Quando nós saímos daqui, chegarmos em casa, durante a semana, temos que nos alimentar do que foi pregado. E durante a semana nós vamos observar e ver a nossa atitude diante do mundo, diante da nossa família, diante dos nossos irmãos em Cristo. Como é que ela vai ser? Será que ela vai fazer mais mal do que bem, ou mais bem do que mal? Eu te convido a servir ao Senhor e você fazer mais bem do que mal, porque de uma forma ou de outra a gente não vai agradar a maioria, mas o que importa é que sejamos fiéis ao Senhor. Ser fiel ao Senhor vai fazer com que nós desagrademos a muitos. Você sabe disso. Você sabe que o mundo está irado contra a igreja do Senhor, e o que nós vamos fazer? Ser fiéis da mesma forma. Muita gente se dobra, o que a igreja faz? Permanece em pé. Muitos aceitam o inaceitável dentro da igreja, o que a igreja santa faz? Não aceita. Eu vi pessoas, irmão, porque eu não vou estar entrando nesse assunto, pessoas pedindo desculpa em nome da igreja, porque ofendeu alguém, dizendo que o pecado da pessoa era pecado, quando a Bíblia diz que é pecado. Eu não peço desculpa a ninguém quando a Bíblia diz que o teu pecado é pecado. Se a Bíblia me chama de adúltero, se você for adúltero, meu irmão, imagine se você é fornicador. Você está fornicando? Eu vou te pedir desculpa porque a Bíblia te chama de fornicador? Ou pedir desculpa porque a Bíblia chama o cara de pecador? Não! Aí teve um pseudo pastor que foi pro carnaval, disse: eu peço perdão aos LGBTs em nome da igreja que ofendeu muito. Para falar sério, irmão. Se a Bíblia condena a prática, nós condenamos e não tem negociação não. Acabou-se. Nós não temos o direito de acrescentar tio ou tirar tio. Não temos o direito de falar em nome da igreja. Falamos o que a Bíblia diz e somente. Se as pessoas gostem, elas gostem. Se elas não gostarem, o problema é delas. Não importa nós agradarmos ao Senhor, vivemos para Ele, adorarmos a beleza da sua santidade. Mas se isso me levar à cadeia, eu vou de peito aberto, irmão. Está tranquilo. Vamos em paz, porque nosso compromisso foi firmado com Cristo na cruz do Calvário. Importa que no culto público tenhamos unidade, comunhão. Por isso, quando a gente chegar no domingo da ceia, espero a irmã trazer, né? Café também, negócio. Vamos orar, queridos, e agradecer ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida a nós de estarmos aqui para louvarmos o teu santo nome, para orarmos a ti, Senhor, e para ouvir a tua palavra. Te louvamos por cada um daqueles que aqui chegaram, Senhor. Se há algo em mim que eu preciso mudar, Senhor, através da tua palavra, me confronta, me vença, que eu possa corrigir, Senhor, que eu possa fazer uma autoanálise em mim mesmo e perceber onde estou errando e mudar, Senhor.
que eu possa perceber onde cair, me arrepender e largar. Em nome de Jesus, Senhor, confronta as nossas vidas com as tuas verdades, e elas, Senhor, não são relativas, elas são absolutas, Senhor. Nós nos dobramos diante da tua palavra e te agradecemos por ela, como um Pai santo que corrige os seus filhos pecadores. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas correções, pelas tuas exortações e pelas palavras de elogio quando acertamos, Senhor. Da mesma sorte, te agradecemos pelas correções quando nós erramos. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada em tua presença, que durante a semana possamos mostrar para o mundo, Senhor, que somos aprovados por ti, Senhor. Enquanto as pessoas viverem em divisões, nós estaremos mostrando que somos aprovados, que não nos vendemos, Senhor, que não nos corrompemos, mas que fizemos um alicerce, que fizemos uma aliança contigo, e essa aliança, Senhor, importa mais do que agradar a homens. Leva-nos em paz, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, ser com cada um daqueles que aqui se encontram e aqueles que nos acompanham, Deus. Que essa semana seja melhor do que a semana passada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, domingo vamos estar aqui, se Deus quiser, para mais um culto, amém? Então às 19 horas, você já sabe, esteja sempre. Foi bom os irmãos chegaram cedo, a gente começou cedo, deu tempo suficiente para a gente cantar até mais de um hino, né? Então que Deus abençoe os irmãos. Estenda as tuas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus Pai, a comunhão do doce e meio Espírito Santo, repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, juntos somos, juntos somos, juntos somos. Aplaude o Senhor e não sai sem falar com teu irmão.